Olá, esse vídeo foi feito para demonstrar a aplicação de uma árvore de decomposição em uma fórmula dada com o objetivo de construir uma tabela verdade da mesma fórmula. O objetivo deste vídeo é esclarecer algumas dúvidas relacionadas ao artigo Lógica Proposicional Construção de Tabela Verdade de uma fórmula com árvore de decomposição. É publicado no site Autociência. Caso você não conheça o site, dê uma passadinha por lá. O link é autociência.blogspot.com.br e você encontrará diversos artigos de diversas matérias e assuntos de seu interesse. Inicialmente, devemos construir a árvore de decomposição da fórmula. A árvore eu já tenho ela aqui. Eu estarei usando o mesmo exemplo que aplicado no final deste artigo, aqui ela. Mas como a árvore é grande, foi necessária a criação de um vídeo para demonstrar a aplicação, porque escrever iria demandar muito tempo de leitura. Então, para deixar algo mais intuitivo, decidi eu mesmo construir a tabela em um vídeo. Após a construção da árvore de decomposição, o segundo passo é: veja quais e quantas são as fórmulas atômicas. Lembrando que fórmulas atômicas são as letras do alfabeto latino. Então aqui temos A, B e C, totalizando 3. O terceiro passo é: escreva em ordem alfabética as atômicas e trace colunas para cada uma delas. Eu estarei usando o programa Excel, porque facilita na criação da tabela. Então, no caso, eu vou ter que escrever as 3 fórmulas atômicas em ordem alfabética. Deixa eu centralizar. E traçar uma coluna entre elas. Pronto. Agora aqui, o quarto passo é traçar 2 elevado a n linhas, sendo n o número de atômicas. Como a presente fórmula consiste em 3 atômicos, então a fórmula é 2 ao cubo. E 2 ao cubo é igual a 8. Então, no caso, eu vou ter que traçar 8 linhas. 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8 linhas. Deixa eu botar aqui para ser mais bonito. 8 linhas. O quinto passo é olhar para a árvore de decomposição. Se houver apenas um ramo, olhe-as de baixo para cima e escreva cada uma das subfórmulas da esquerda para a direita, cada uma em uma coluna separada. No nosso caso, a nossa árvore ela constitui em vários ramos. Como assim vários ramos? Aqui temos um ramo, mas deste ramo a gente vem para esses 2 ramos. E desses 2 já temos 2 caminhos a ser tomados. Como temos 2 caminhos a ser tomados, vamos para o passo 6. Se a árvore apresentar 2 ramos, consideremos primeiro o ramo da esquerda e escreva cada uma das subfórmulas começando pelas atômicas de baixo para cima, transportando-as da primeira linha e escrevendo-as da esquerda para a direita, cada uma em uma coluna separada. Passo a coluna da direita e faço o mesmo, até esgotar todas as fórmulas e chegar à última fórmula. Vejamos aqui a nossa árvore. Inicialmente, um ramo.
Mas essa segunda subfórmula aqui, essa subfórmula, ela é possuidora de dois ramos. O segundo passo nos diz para considerar primeiro o ramo da esquerda. Então, o ramo da esquerda é deste lado aqui. Essa subfórmula é possuidora de dois ramos também. E ainda seguindo o mesmo passo, vamos considerar o da esquerda. O da esquerda é possuidor de uma subfórmula e essa subfórmula tem apenas um ramo. Porém, o último ramo é uma atômica. Então, não devemos descer. Acabou aqui. Como as atômicas já estão aqui na tabela, eu subo. Então, a primeira fórmula a ser agregada na tabela é esta. Essa é a primeira fórmula a ser agregada na tabela. Olhando a árvore, aqui vamos ter que subir, porque a fórmula negação de B já está na tabela. A próxima subfórmula que iremos avaliar é a daqui. Porém, ela tem um outro ramo, que é o da direita. Agora, vamos avaliar o da direita. O da direita ele tem uma subfórmula, que é esta subfórmula é possuidora de um ramo. Este ramo possui esta fórmula aqui, negação de A. A negação de A possui o ramo, que é a própria atômica. Então, ignoramos este ramo. Então, vamos ficar aqui, ó, apenas aqui. Ó. Aqui é a negação de A. Como ela é única, como ela tem apenas um ramo, então ela vai para a tabela. Subindo, temos outra subfórmula, onde a mesma é possuidora de um ramo e ela não está na tabela, então ela vem para a tabela. Agora subimos para a próxima. Essa subfórmula já foi dividida. Ela só foi dividida e já se encontra aqui na tabela. Basta agora eu agregar a subfórmula em questão, que no caso é essa aqui. Subindo novamente, porque este lado esquerdo já está todo na tabela, vamos para o lado direito desta subfórmula. O lado direito ele nos mostra uma outra subfórmula, aonde ela tem um ramo. Vamos descer. Aqui é uma outra subfórmula e possui um outro ramo. Vamos descer novamente. E o resultado é a fórmula B ou C. A fórmula B ou C possui dois ramos, aonde os mesmos nos leva para as atômicas B e C, que já estão na tabela. Então não descemos, permanecemos aqui. Como essa fórmula possui apenas duas atômicas, passamos ela para a tabela. Após isso, subimos e olhamos para a próxima fórmula. Como esta fórmula é possuidora de um ramo e o ramo já foi avaliado, ela vai para a tabela. Como ela já foi para a tabela, vamos subir. Aqui possui uma outra subfórmula, onde a mesma é possuidora de um ramo e este ramo já foi avaliado. Então, inserimos ela na tabela. Avaliamos esta forma, vamos subir. Chegamos à segunda subfórmula da fórmula complexa. A segunda subfórmula ela possui dois ramos, porém os dois ramos já foram avaliados, então podemos inseri-la na tabela. A fórmula já está na tabela. Como ela já foi avaliada e colocada na tabela, vamos subir. Aqui em cima temos a fórmula complexa. E como ela tem um ramo e este ramo já foi avaliado, é esse ramo todo aqui, ó. Então colocamos ela na tabela. Aqui está a minha fórmula complexa. Após a construção das subfórmulas na tabela, devemos terminar traçar as linhas até o final. E com isso construímos a nossa tabela. Agora iremos preenchê-la. O preenchimento da tabela consiste em 4 passos.
Primeiro passo nos diz: olhemos inicialmente todas as colunas das atômicas. Vamos então olhar inicialmente. Aqui, todas as colunas. Na primeira coluna, preenchemos a metade com F e a outra metade com V. Então, o que acontece? A coluna atômica A possui 8 linhas. Então, preencheremos a metade de 8 é 4, com o valor V, e a outra metade com o F. Vamos para o passo 3. Na segunda coluna, para cada metade de V da primeira coluna, preenchemos a primeira metade com V e a outra metade com F. Na outra metade F, ainda na primeira coluna, preenchemos a primeira metade com V e a outra metade com F. Olhamos para a primeira coluna. Vamos pegar apenas a metade dela, que no caso é a metade composta por V. Desta metade, vamos preencher na segunda coluna a metade com V e a metade com F. Então, nesse caso, pegamos a metade da primeira e dividimos por 2, que dá 2. Então, teremos 2V e 2F. Pegamos a outra metade, que é composta por F, e fazemos a mesma coisa que fizemos na metade com V. Preenchemos a metade de F com verdadeiro e a outra metade com falso. Para o próximo passo. Nas demais colunas, repete-se o processo anterior para cada bloco de V e de F, até chegar à última coluna, que deve apresentar-se assim: FV, FV, e etc. Olhamos a coluna anterior. Pegamos a metade dela, de V, e fizemos a metade com F. A metade de F, a metade, a metade. Essa etapa é muito importante, que é ela que vai determinar as próximas, as antecessores. Vamos recapitular. Iniciamos pela primeira coluna e pegamos a metade e preenchemos uma metade com V e a outra metade com F. Na segunda coluna, aplicamos a mesma lógica, porém com base na primeira coluna. Então, para preencher a segunda coluna, devemos olhar para a primeira e pegar só metade só. A metade composta por V, no caso. E dessa metade, aplicar a mesma lógica. Fazer a metade composta por V e a outra metade composta por F. Tá aqui. Aqui. VF, VF, metade, metade. E aplicamos a mesma lógica na outra metade com F. A terceira coluna vai ser aplicada à sua antecessor, onde vamos pegar a metade composta por V e dessa metade fazer a metade de V e a metade de F. E aplicamos a mesma lógica nas próximas. Se a tabela tiver mais atômica, você vai aplicar a mesma lógica. Primeiro a metade da primeira coluna, depois a metade da segunda coluna com base na metade da primeira e assim sucessivamente. Até a última coluna ficar VF, 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 VF e VF. Agora vamos iniciar o preenchimento das demais colunas. O primeiro passo é: a tabela já está pronta para que a primeira coluna após as atômicas seja preenchida, olhando se a tabela é verdade da fórmula da coluna. O segundo passo nos diz: repete seu processo acima, pois a tabela já dá a sequência de preenchimento. Vamos lá. Preste bastante atenção agora. Essa coluna ela é a negação da atômica B. Então, com base nas linhas, devemos negar. Como ela é a negação de B, olhamos aqui,
Como ele é a negação de B, ó, aqui vira F. A negação de B, F. Nesta coluna eu estou apenas negando a atômica B. Se é V, vai para F. Se é V, para F. Se é F, vai para V. Mesma dificuldade. Aplicamos a mesma lógica na atômica A. Se é V, vai para F. Se é V, vai para F. Vamos para a terceira coluna. Repare que a terceira coluna ela é a negação da segunda coluna. Nesse caso eu já estou nas subfórmulas. Eu já saí das atômicas. Como a terceira coluna ela é a negação da segunda, basta eu negar novamente. Vamos para a próxima. A próxima subfórmula ela é a conjunção da primeira coluna com a terceira coluna. Então, com base na tabela verdade da conjunção, devemos preencher esta subfórmula. A quinta coluna ela é a disjunção da atômica B e da atômica C. E com base nos valores verdade de suas linhas, preenchemos esta coluna. Disjunção, cara. É a disjunção inclusiva. Se você não se lembra da tabela verdade, dê uma lida no artigo Conectivos e tabela verdade, que se encontra no site Autociência. O artigo está aqui nos populares, ele é o terceiro. Basta você entrar no site, vir aqui na página, e aqui você encontrará a tabela verdade dos 6 conectivos da lógica proposicional. E com base nele, você será capaz de construir uma tabela verdade. A sexta coluna ela é a negação da quinta coluna, então basta inverter os valores lógicos. A coluna S, aqui, que é a sétima, ela é a negação da coluna R, que é a sexta. Vamos inverter os valores lógicos. A coluna T ela é uma bi-implicação da coluna P e da coluna S. Então, com base na tabela verdade da bi-implicação, que já está no site, podemos trabalhar nela. Vamos lá. Falso, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. E nos sobrou a última coluna, que é a coluna U, onde ela é a negação da coluna T. Então basta inverter os valores. Vamos olhar o próximo passo. O próximo passo nos diz como na última coluna deve figurar a fórmula complexa, a tabela verdade da fórmula está feita do nosso exemplo apresentado no site. Aqui embaixo temos a árvore e aqui em cima a tabela verdade. Simples. Só ficou trabalhoso porque essa fórmula é grande. Uma outra dica: quando a fórmula for muito grande, use a árvore de decomposição.
Mas em muitas fórmulas é possível fazer a tabela verdade sem a árvore de decomposição. A árvore ela serve para ajudar na compreensão da fórmula complexa e também na construção de uma tabela verdade grande, no caso essa aqui. Claro que possui maiores, essa aqui não é a maior de todas. Temos gigantes, temos tabelas verdade grandes. Seu professor ele pode dar uma fórmula grandona para você fazer uma tabela verdade. E volto a repetir, acompanhe o nosso site, porque todo dia temos artigos novos, não só de lógica proposicional, também temos de lógica de programação, algoritmo, de história, temos também teoria dos conjuntos, entre outros. O site é atualizado todo dia, vale a pena dar uma passadinha por lá. E ele é leve, não possui nenhum anúncio, não possui pop-ups, nada. É apenas um site limpo e leve para que você possa entrar. E com isso eu encerro a minha construção e esta videoaula. Até a próxima.